Fala pessoal, beleza? Quanto tempo, né? Faz o quê? Uns 1000 anos que eu não apareço por aqui? Pois é, galera, isso que vocês viram aí na thumb não é um clickbait, na verdade é uma reflexão mesmo, porque assim, eu não vou ficar estendendo o assunto não para ficar enrolando, mas antes de eu falar sobre isso, vamos deixar aquele like no vídeo, porque ainda mais agora o canal vai precisar de engajamento. Então comenta aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se apareceu aí pela primeira vez no canal. Vão ter algumas coisas aqui que eu vou falar que é de interesse de quem talvez comece a ver o canal agora também. Então assim, já se inscreve aqui, hypa o vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem vários aí, e comenta e curte, beleza? Tudo que você já sabe que tem que fazer aqui no YouTube. Galera, não, o canal não vai acabar, mas assim, a thumb é realmente de reflexão, porque eu não sei qual que vai ser o destino do canal em si. Eu brinquei 1000 anos, mas assim, faz o quê? 6 meses, talvez um pouquinho mais, que eu não faço conteúdo aqui para vocês. E por que que eu parei, né, de fato, assim? Foi uma coisa assim, que foram várias coisas acontecendo para que fizesse eu fazer menos conteúdo. Primeira delas, obviamente, o que todo mundo passa, que é o aumento dos preços dos gibis, aumento dos preços de gibi, de mangá, de livro, enfim, de tudo que a gente gosta. Segundo, eu parei de ler do jeito que eu estava lendo, porque a vida me obrigou mesmo a correr atrás de outras coisas. Esse ano tá sendo assim, uma coisa tipo surreal, sabe? Mudou muita coisa na minha vida, e talvez eu tenha que trazer isso pro canal também para que ele não morra, sabe? Eu preciso de alguma forma começar a administrar ele de um jeito diferente e pensar numa abordagem diferente e um conteúdo diferente aqui para trazer para vocês. Não que eu não vá falar de quadrinhos, eu ainda vou continuar falando sobre quadrinhos, mas talvez trazer algo a mais dos quadrinhos. Para quem é novo por aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ou para quem já viu o conteúdo do canal, mas nunca viu eu falando isso em vídeo, eu também produzo quadrinhos. Eu sou quadrinista, eu falo que eu sou quadrinista porque artista é assim, você tem que falar que você é para você de fato ser. Porque se você for esperar algum reconhecimento ou algo do tipo vindo de terceiros ou vindo de fora, isso não cabe, sabe? Tipo, você vai ficar esperando a vida inteira para você se tornar aquilo que você já é. Então eu sou quadrinista também, eu desenho, eu sou ilustrador, eu já trabalhava com artes antes, eu sou tatuador também, então sou músico também. Falou que é artes, cara, eu tô mexendo com tudo. Inclusive um dos motivos também que eu dei uma parada nas leituras, dei uma parada com o canal, é porque eu entrei em 2 bandas, tô tocando em 2 bandas. Só que assim, vamos parar de falar só de mim. A ideia é que talvez eu traga conteúdo dessas produções de quadrinhos aqui para o canal. Eu tentei abrir um outro canal ano passado, só para falar dessa produção artística mesmo, de falar como fazer quadrinhos, de falar sobre ilustrações de capas de livro, de capa de gibi, enfim, de várias coisas interligadas e conectadas a quadrinhos. E eu acho que cabe trazer isso daqui, na verdade, para o canal, porque, querendo ou não, o canal ainda não é monetizado, mas ele tem uma certa relevância já. Ele, mil e poucos seguidores não é qualquer coisa. É claro que eu sei que quem acompanha realmente o canal são pouquíssimas pessoas, mas, aliás, sinto muito por isso, por ter ficado tanto tempo sem produzir, mas realmente a vida às vezes toma rumos diferentes que a gente não estava programado, mas acontece e aí a gente tem que deixar certas coisas de lado. Infelizmente o canal não monetiza, isso não é um trabalho, assim, eu não ganho para isso, né? Não seja um trabalho, porque dá trabalho, mas eu ainda não ganho, não tiro frutos disso. Talvez tivesse uma coisa só que segurasse mais a produção de conteúdos aqui, que era a minha parceria com a Editora Mino. A Editora Mino que também parou, né, de fazer ali a sua parte editorial. Ela parou de publicar a sua parte editorial e com isso morreu a única parceria que eu tinha aqui no canal, que era com a Editora Mino. Mas talvez venham outras, talvez não venham, enfim, eu faço conteúdo porque eu gosto,
porque eu comecei a falar sobre outras coisas que não eram de quadrinhos, porque na época eu gostava muito de ver os filmes de herói. Gostava não, ainda gosto, mas assim, foi a primeira coisa que eu comecei a falar aqui, de fato, na internet. E aí eu passei a gostar muito mais de quadrinhos e falar muito mais sobre isso aqui no canal do que falar necessariamente de filmes, até porque, assim, existem milhões de canais que já falam sobre isso. E quadrinhos eu acho que acaba sendo algo que a gente consegue ter várias interpretações de pessoas diferentes que leem. Então eu acho importante também ter muito conteúdo sobre quadrinhos, porque pode ser que o que eu fale, ninguém mais vai falar, entendeu? Pode ser que a minha percepção tenha sido uma sobre aquela obra e outra pessoa não teria. É claro que em cinema também tem isso, em série também tem isso, enfim, são artes distintas, porém tem a mesma mecânica ali, né? O cinema te causa reações que talvez não causem outras pessoas por conta da sua vivência. Mas enfim, resolvi falar sobre quadrinhos e é isso. Não achei que esse canal duraria tanto tempo quanto durou. Talvez eu tenha começado meio que despretensioso mesmo, tipo, nem sabendo no que isso ia dar. E é claro que ainda estou muito longe de ser relevante aqui no YouTube, mas pelo menos assim, uma certa, como é que eu te explico? Uma certa conquista tenha sido alcançada ali, que meu objetivo era chegar em 1.000 seguidores. E isso a gente conseguiu. Isso, assim, vocês conseguiram, né? Porque vocês foram seguindo, vocês foram comentando, vocês foram engajando o canal até que virou a comunidade que é hoje, que não é muito grande, porém é alguma coisa, né? E para não passar em branco, eu vou falar sobre um quadrinho aqui para vocês, porque foi o único que eu li esse ano. Sim, eu só li um quadrinho esse ano, até agora, e a gente tá quase no meio do ano, tá quase em junho já. Nossa, que loucura, cara, as coisas passam muito rápido. E o quadrinho que eu li foi esse daqui, ó. Azul é a cor mais quente. Esse quadrinho foi que deu origem ali ao filme com o mesmo título, né? E é um filme que, assim, ele foi lotado de problemas, digamos assim, né? Principalmente depois de ter sido lançado. Ele tem várias coisas, assim, que... Como que eu te explico? Talvez ele tenha ido por um caminho totalmente errado, porque eu queria realmente pegar o gibi para mim ler, justamente por conta dessas polêmicas que o filme foi envolvido, principalmente com o diretor, que, enfim, não vou ficar falando sobre isso aqui, porque dependendo da palavra que eu falo, até o YouTube corta o vídeo ou coloca que ele é impróprio, enfim, não vou falar sobre isso. Mas se vocês quiserem, pesquisem sobre a história do filme, o que aconteceu durante as filmagens e o que aconteceu depois das filmagens, porque foi um filme envolto em polêmicas. E eu queria saber se esse quadrinho também era assim. Eu vou mostrar um pouco da arte para vocês enquanto eu falo. Mas, cara, totalmente errado. É totalmente o contrário. O quadrinho, ele é muito mais sensível do que o filme. Ele consegue retratar muito melhor a sensação de uma garota que está passando pela adolescência, que já é uma fase que, por si só, ela traz várias perguntas, vários questionamentos, você começa a entender um pouco como que o mundo funciona e isso começa a dar como é que se diz? Começa a deixar a gente um pouquinho mais revoltado, né? Acho que todo mundo passou por uma revolta aí durante a adolescência. Se não passou, talvez sua vida tenha sido um pouquinho diferente. Mas todo mundo passa por isso e a protagonista aqui, além de passar por isso, ela ainda tem que lidar com a descoberta dela da sexualidade dela. Porque é uma coisa que ela não esperava sentir. E ela começa a sentir por uma garota e ela, ao mesmo tempo que ela lida com isso, ela lida com os outros inúmeros problemas da questão de ser um adolescente. Cara, é muito mais sensível a obra, o quadrinho. Ele tem muito mais conteúdo, ele traz muito mais perguntas para você ficar refletindo sobre a história e sobre outras coisas mesmo, outras situações que talvez você tenha passado igual durante a adolescência e que, de repente, a gente nem para pensar, sabe, sobre questões, assim, de enfrentar o mundo, de
de revolta, sobre questões políticas, sobre como que o mundo funciona, como que as pessoas são ruins no geral. Enfim, assim, não gosto nem de ficar falando sobre isso, né? Porque parece que o quadrinho só fala de tristeza. Não, não é isso, tá? Não, a obra não só fala de tristeza, apesar de o cabelo azul da segunda personagem, que eu não lembro o nome, galera, não sei o nome aqui para falar para vocês, porque eu li isso em janeiro e depois eu não li nenhum outro quadrinho. Mas não à toa o cabelo dela é azul, tá? Remete também a esse lance de depressão, a esse lance de tristeza, de reflexão sobre as coisas que trazem realmente uma situação de solidão, sabe? Durante essa fase da adolescência. É uma obra que vale muito a pena, tá? Eu paguei caro nesse quadrinho, porque eu achei ele numa livraria, numa viagem que eu fiz. E aí eu já tinha visto ele sendo vendido em sebos, online, em outros lugares. Porém, ele estava num preço bom, mas quando você ia ver o material, ele estava todo danificado, estava cheio de página manchada, enfim. Eu achei só material ruim, assim, ruim no sentido de com algumas avarias, e eu não queria investir meu dinheiro num quadrinho assim, até porque faz muito tempo que eu não compro quadrinhos, assim, não faz muito tempo, eu tô comprando The Walking Dead ainda, mas assim, bem esporadicamente, uma vez por mês ou 2 vezes por mês no máximo, porque tá quase acabando a coleção, acho que falta 4 volumes. E esse daqui eu achei na livraria, falei, cara, tô viajando, tá caro? Tá caríssimo. Mas vou me dar o luxo de comprar um quadrinho, pelo menos, nessa viagem, que também serve como lembrança. Fica a indicação aqui, tá? Então, galera, seguinte, não, o canal não vai acabar, ele vai ser extremamente reformulado, porque eu quero pensar em trazer umas coisas diferentes, como eu falei para vocês. Eu não estava lendo quadrinhos, mas eu li livros, tá? Eu li A Metamorfose e eu li Morro dos Ventos Vivantes. Demorei para ler, porque principalmente Morro dos Ventos Vivantes, que eu não gostei, e aí eu fui empurrando com a barriga, mas acabei que eu terminei de ler. E me fala aqui também se você quer que eu traga esse tipo de conteúdo, mesmo sendo de livros. Provavelmente eu vá trazer algum conteúdo de ilustração relacionado a isso, porque eu comecei a fazer leitura dos livros também, porque eu interessei em fazer capas de livros, desenhar mesmo, fazer com a minha arte, mesmo que não for desenhado, também fazer a parte visual do livro em si, porque eu sou formado em artes visuais, então assim, eu tenho essa vontade de fazer arte, seja de qual forma for, seja no design, seja no desenho, enfim, de alguma forma. Talvez eu traga esse tipo de conteúdo para o canal, tá? Para sentir se vocês gostam disso ou não. E vai ser devagar, tá? Eu já adianto para vocês que assim, não esperem um vídeo por semana, talvez um vídeo a cada 2 semanas, talvez um vídeo no mês, mas talvez também um vídeo a cada 2 meses. Vai ser mais ou menos assim, tá? Porque, como eu falei para vocês, o canal não é monetizado ainda, eu não tiro nada relacionado ao canal que me desse suporte para poder produzir mais. Se entrasse talvez uma graninha a mais do canal, ou de repente se entrasse material, eu faria, porque aí já é outros 500, né? Aí se eu tivesse, por exemplo, mais uma parceria, com certeza eu teria que trazer conteúdo aqui para vocês, para falar sobre as obras, enfim. Vamos ver como que tudo se encaminha. Eu tô num momento assim, que eu tô deixando as coisas acontecerem, e fazendo as coisas acontecerem aos poucos também, sabe? Sem cobrança. Aliás, isso daí é uma coisa que, assim, serve para todo mundo, tá? Não é só em relação a fazer conteúdo pro canal, não. Cara, faça o que tem que fazer, mas no seu tempo. Não caia nessa besteira da internet, que a internet fica na sua cabeça que você tem que produzir, tem que ser produtivo, tem que ser, sabe, proativo, tem que postar, enfim, tem que fazer tudo que todo mundo faz. Não, vai no seu tempo, faça o que você tem que fazer, mas no seu tempo, tá? Aquilo que te faz bem, aquilo que te traz paz e aquilo que realmente importa para você. Beleza? Comecei até a filosofar aqui, ó. Quem sabe esse canal não vira até canal de filosofia.
E você tem que fazer o que é confortável para você. Assim como essa camiseta que eu tô usando. Tô brincando, gente. Eu não sou patrocinado da Insider, tá? Mas enfim. Quem sabe, né? Insider. Olha aí meu canal, tá bom? Enfim, a gente vai se falando então nos próximos vídeos. Deixa aqui seu comentário. Falou? Valeu!